paz do Senhor, meus irmãos. Boa tarde, tudo bem? Quero aqui passar algumas dicas para os irmãos que têm dificuldade, que porventura têm dificuldade de ler e entender a Bíblia. Então, quero passar aqui algumas dicas de como estudar, né, a Bíblia. Eu sei que em nosso meio tem irmãos que já têm essa capacidade, essa facilidade de ler, né, de estudar, de entender a Bíblia, que é a palavra de Deus. Mas se porventura tiver alguém, né, que tenha essas dificuldades, eu acredito que as dicas que eu vou passar aqui vai ajudar bastante aos irmãos, tá bom? E é claro que se você for pesquisar, você vai encontrar muito mais dicas e pessoas falando muito melhor, explicando muito melhor do que essa que eu estou passando aqui para os irmãos. Então, a primeira dica, né, de como estudar a Bíblia, a primeira dica é a oração. Isso aí é fundamental para tudo, não somente para a leitura, né, mas sim para tudo na vida, né, todas as decisões, tudo. Antes de você começar a ler e estudar a sua Bíblia, o que você tem que fazer? Primeiro orar. Orar. Porque quando você ora, você está mostrando para Deus que você depende dele, totalmente dele. Então, através da oração, o Espírito de Deus ele vai abrir o seu entendimento. Então, todas as vezes que você pegar a sua Bíblia, antes de você abrir ela para ler e estudar, fale com Deus, né? Ore a Deus, tire alguns minutos de oração, não importa a quantidade de minutos, o importante é você falar com Deus de uma forma sincera, fale com Ele, que você quer conhecê-lo através da sua palavra. E peça para Ele, né, através do seu Espírito, abrir o seu entendimento para você compreender a palavra de Deus. Faça isso todas as vezes, antes de você ler, começar a ler e estudar a palavra de Deus, tá bom? Então, isso é a primeira dica. A segunda dica é lugar e horário. Todas as vezes que você for ler a Bíblia Sagrada, né, e estudar, procure um lugar tranquilo, né, na sua casa, um lugar que tenha menos movimentação, né. Tem casa que tem bastante gente, né, então procura lá um cômodo que tenha menos movimentação, onde pessoas não passam menos. Procure estudar a Bíblia nesse lugar, tá bom? Faça desse lugar um lugar de leitura sua da palavra de Deus, um lugar de estudo da palavra de Deus. E também o horário é muito importante. Olha, o melhor, para mim, o melhor horário para ler e estudar, né, é de manhã. Por quê? A nossa mente de manhã está mais tranquila, está mais descansada, está mais leve, né, não tem aquelas informações todas do dia a dia, né, da palavra, do dia a dia, das preocupações da vida, que às vezes a gente deixa para ler a Bíblia no finalzinho do dia, está cheio de sono, cansado, você vai até ler, mas não vai ser aquela leitura suave, né? Você não vai assimilar, não vai entender nada, tá? Vai até cansar mais a sua mente, você não vai conseguir entender nada, você vai fechar a Bíblia e vai dormir, né? Então, se você à noite estiver muito cansado, não vai dar. Então, procure os melhores horários para você estudar a Bíblia. Pode ser até à noite, se você não estiver cansado, com sono, se a sua mente não estiver muito cheia, tá bom? Então, o lugar e o horário conta muito na leitura e no estudo da palavra de Deus. Terceira dica, disciplina. Procure ter disciplina na leitura, tá? E no estudo, faça isso todos os dias, procurando o lugar, né? Mantendo o lugar, o horário, a oração antes de tudo. Procure manter essa disciplina que é fundamental para ler e compreender, né, a palavra de Deus. Quarta dica é a leitura atenciosa da palavra de Deus. Todas as vezes que você for ler a Bíblia, procure ler com atenção. Pega o capítulo que você está lendo, né, e leia com atenção. Leia ele todinho, depois releia, se for possível, leia a terceira vez com atenção, prestando atenção nas palavras, prestando atenção nas palavras que te chamam mais atenção, nos detalhes, tá bom? E se o capítulo for grande, divida ele. Por exemplo, se o capítulo tem 30 versículos, você pode dividir ele em três partes. A cada 10 versículos,
a cada 10 versículos, você dá uma parada, né, para respirar e para meditar naqueles, no que você aprendeu, no que você viu ali, no que te chamou a atenção nesses 10 versículos que você leu, tá bom? Nas palavras, quem está falando, para quem, quando, tá bom? Aí você teve essa compreensão, o que você faz? Aí você adianta mais 10 versículos. Aos pouquinhos, fazendo assim, você vai compreendendo melhor, ela vai se encaixando na sua mente. Porque às vezes você lê um capítulo longo, lê tudo e lê rápido, você não consegue compreender, não sabe quem está falando, para quem está falando, o que está falando. Você não conseguiu ver as palavras mais importantes naquele capítulo, tá bom? Então faça isso. Os capítulos longos, divida ele em 10 versículos, em 5 e 5 versículos. Você que sabe, vê o que é mais, fica mais fácil para você compreender, tá bom? Mas nunca pegue um capítulo inteiro e leia ele rápido. Leia devagar, com atenção e sempre tendo o hábito de fazer a releitura. Você lê uma vez, lê duas vezes, lê três vezes, tá bom? Na terceira vez você já vai estar vendo coisas, entendendo coisas que você não conseguiu ver e nem entender na primeira leitura, tá bom? Então, é a leitura atenciosa. Quinta dica é ler a Bíblia com contexto. Contexto. O que é o contexto? É aquilo que vem antes e pode vir depois, tá bom? Vai ter coisas na Bíblia que você vai ter que procurar o contexto daquilo ali. Se você ler de uma forma isolada, tipo pegar um versículo e ler ele isoladamente, você pode entender ele de uma forma errada. Pode passar, compartilhar, interpretar, ensinar até de uma forma errada. Por isso que a Bíblia ela tem que ser lida e estudada. E tem que ser estudada com contexto. Tem aquele contexto que é próximo, ou seja, às vezes no capítulo anterior ou posterior você já vai compreender o que está ali naquele capítulo ao qual você está lendo. E às vezes vai ser necessário você ler até o livro todo, tá bom? Ao qual aquele capítulo se encontra, para você compreender melhor de uma forma mais clara e profunda aquilo que você está lendo naquele capítulo. E tem aqueles capítulos, os contextos longos. Quer ver um exemplo? Entre tantos, vou dar só um exemplo. Em Atos, livro de Atos, capítulo 7, né, nos primeiros versículos, Estevão vai falar sobre Abraão, a família de Abraão, da onde Abraão saiu, onde Abraão estava quando Deus chamou ele, tá bom? Vai falar que Deus apareceu a Abraão. Aonde está o contexto deste capítulo, Atos 7? Está lá em Gênesis, lá no início, Gênesis capítulo 11. Capítulo 11 de Gênesis é onde vai começar a falar sobre Abraão e a sua família. Aí entra no capítulo 12, aí vai expandir sobre a chamada, sobre a vida, sobre a história de Abraão. Então, viu o contexto? Atos 7 fala de Abraão, mas aonde está o contexto? Está lá em Gênesis capítulo 11 em diante, tá bom? Então, é assim que se estuda a palavra de Deus. Estudando assim, não vamos correr o risco de interpretar, de ensinar, de falar de forma errada, tá? Porque às vezes as pessoas pegam um pedacinho do capítulo, aí ali vai explicar, às vezes explica de uma forma errada, sem conhecimento, porque ela não buscou o contexto. E o que é o contexto? É aquilo que vem antes e pode ser também o que vem o posterior, tá bom? Depois. Então, é a quinta dica. Sexta dica é você estudar a Bíblia pesquisando, usando materiais de pesquisa. É muito importante, irmãos, usarmos materiais de pesquisa. Quais são esses materiais de pesquisa? Um bom dicionário bíblico, tá bom? Tem dicionário bíblico que é baratinho. Tem até algumas bíblias que já vêm com dicionário. Tem aqueles dicionários que são bastante superficiais e tem aqueles dicionários que são mais profundos, tá bom? Mais profundo. E o dicionário bíblico ele é muito importante, ele nos ajuda a entender as definições da palavra, que às vezes vai surtir um efeito muito grande no entendimento de um capítulo, de um versículo, tá? E os comentários bíblicos. O que são os comentários bíblicos? Comentários bíblicos são livros que comentam sobre a Bíblia, tá? E tem comentários bíblicos que pegam um capítulo todo e todos os versículos daquele capítulo ele vai comentar, tá? Ele vai falar, vai trazer algum entendimento, ensinamento
explicação, ele pode explicar ali no grego, no hebraico, pode trazer a parte histórica, a parte cultural, tá bom? E isso nos ajuda a compreender melhor a palavra de Deus. Ah, evangelista Daniel, não tem que ler só a Bíblia, não? A Bíblia, irmãos, ela é o livro base, é a leitura fundamental, ela é a primeira a ser lida, tá bom? É a Bíblia. Mas existem materiais de pesquisa que nos auxiliam no estudo da palavra de Deus e materiais livros que nos auxiliam no entendimento da palavra de Deus. E livros que foram escritos por homens, mas homens altamente capacitados por Deus para nos ensinar a palavra de Deus. Botaram lá os seus entendimentos que eles aprenderam ao longo do tempo estudando a palavra de Deus, e eles compartilham isso através de livros, comentários bíblicos, de dicionário. Então é muito importante, não podemos negligenciar isso, tá bom? Porque tem pessoas que negligenciam, aí interpreta a Bíblia de uma forma errada. E eu aprendi uma coisa, irmãos, que o aprendizado ele tem 3 fontes. Quais são as 3 fontes do aprendizado? Da palavra de Deus, aprendizado da palavra de Deus. Primeira fonte, revelada. Segunda, pesquisada. E terceira, herdada. Nós temos que depender dessas 3 fontes para aprender a palavra de Deus. A fonte revelada, a fonte pesquisada e a fonte herdada. A fonte revelada é aquilo que eu aprendo diretamente com Deus. Lembra o que Paulo falou à igreja de Corinto? O que eu aprendi do Senhor, isso vos ensinei. O que eu recebi do Senhor, isso vos ensinei. Então ele aprendeu diretamente com Deus. E podemos também aprender assim diretamente com Deus. No nosso momento de oração, de leitura e estudo da palavra de Deus, Deus pode diretamente transmitir um ensinamento revelado para a nossa vida através da sua palavra, sem a gente usar nenhum material de pesquisa, tá bom? E essa é a primeira fonte que temos que depender. A segunda fonte, irmãos, que temos que recorrer é a fonte da pesquisa, qual nós estamos falando. Procurar ter dicionários bíblicos, livros de estudos bíblicos. Ah, não concordo em ler livro, então não podemos concordar com a revista da escola dominical. Então, se eu não concordo em estudar livros de estudo bíblico, né? Então eu não posso ter a revista, apostila de estudo bíblico na minha igreja, né? E essa é a fonte pesquisada. Terceira fonte do aprendizado que eu tenho que recorrer, que temos que recorrer, é a fonte herdada. O que é essa fonte herdada? É eu aprender com alguém. Eu sei porque eu aprendi com alguém, né? Eu adquiri esse conhecimento ao ouvir o irmão fulano, a irmã ciclana, né? O irmão Joãozinho, a irmã Mariazinha. Eu aprendi com eles. Então, o que eu sei, eu aprendi com alguém. É a fonte herdada. Então, o aprendizado ele tem essas 3 fontes. Não esqueça. A fonte revelada, você aprendeu diretamente com Deus. A fonte pesquisada, você usou materiais, né, que te auxiliam no estudo da palavra. E a fonte herdada, você sabe porque aprendeu com alguém, tá bom? Então, são as dicas que eu quero passar para os irmãos, né, que têm dificuldade de compreender a palavra de Deus, né? E outra coisa, use sempre um caderno, tá? Um caderno de anotação. Todas as vezes que você for ler, estudar a Bíblia, pega um caderninho e faça essas suas anotações. Aí no caderno você pode anotar suas dúvidas, para tirar a dúvida pesquisando e perguntando. Anotar o que você aprendeu, as palavras que te chamou mais atenção. Fazendo assim, o estudo vai ficando gostoso, vai ficando mais interessante, tá bom? E nesse caderninho você anota tudo e não jogue fora. Acabou as folhas do caderno? Guarda ele pode te servir, porque amanhã ou depois você pode recorrer a ele. Você vai se lembrar, naquele caderno tem uma anotação assim, você recorre lá e o aprendizado vai estar sempre vivo na sua mente, tá bom? E acima disso tudo, como falei no início, sempre dependendo do Espírito Santo de Deus. Ore através da oração, o Espírito de Deus pode abrir a tua mente, a nossa mente, para entendermos profundamente a palavra do Senhor. E antes de terminar esse vídeo que já está longo, quero deixar aqui um versículo, se encontra em Jeremias 15,
versículo 16, que diz assim: Achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foram para mim o gozo e a alegria do meu coração, porque pelo teu nome me chamo, ó Senhor, Deus dos exércitos. Jeremias 15, versículo 16. Amém? Deus te abençoe. Fique na paz, em nome de Jesus.